E no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma casa com uma história linda feita a 4 mãos. Bem-vindos ao Decorações Reais! Começando mais um Decorações Reais aqui para vocês hoje. E o vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco da história da casa também, porque é uma história assim emocionante de superação, né, após uma perda. E hoje nós vamos conhecer um pouco da Casa 4 Mãos. Vou deixar o Instagram aqui para vocês. E foi exatamente o que eu falei no início do vídeo, uma casa feita a 4 mãos, que é a casa da Daniele Schintani. E eu vou contar assim muito brevemente um pouquinho da história da casa dela, mas eu quero que vocês vão lá no perfil para poder assistir o vídeo que ela deixou lá explicando um pouco sobre como foi a ideia de começar a mostrar um pouco da casa dela na internet. Mas a Dani, infelizmente, passou por uma perda gestacional que marcou muito ela e a família. E eles já tinham feito o quartinho, né, desse bebê que estava por vir, mas assim, com um momento de tentar superar isso e tentar trazer um ar novo para esse ambiente, ela olhou para o marido dela e falou: vamos fazer a 4 mãos aqui uma transformação, mudar esse quartinho para um quarto de hóspedes. E aí ela comentou exatamente isso, né? Poxa, ficou tão legal, ficou tão bonito, eu acho que eu vou compartilhar, criar uma página e compartilhar isso com as pessoas. E esse virou o perfil da Dani, né, no Casa 4 Mãos. Então eu quero que vocês vão lá no perfil dela para conhecer um pouco mais da história dela também. A casa da Dani, ela traz um pouco do estilo farmhouse com o boho e ficou muito lindo, gente, super aconchegante. E eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês. Lembrando que a maioria das coisas aqui foram feitas por ela mesmo, ela, o marido, enfim. Mas, antes de eu começar, eu queria só falar para vocês que a gente descobriu o perfil da Dani através dos vídeos que a gente estava procurando para poder trazer aqui para vocês os vídeos de reação de sábado, né? Eu e o Renan. E o Renan encontrou o perfil dela, né? Viu ela fazendo uma cabeceira super legal, e quando a gente entrou no perfil para ver se ela tinha outros trabalhos, a gente viu que a casa dela era toda feita assim no DIY, ela mesma fez, a gente viu sobre a história dela, e eu falei, não, eu preciso trazer a casa dela pro Decorações Reais de segunda-feira. Então, se você não assistiu o vídeo de sábado também, onde a gente vê ela fazendo, né, mostrando como ela fez a cabeceira da cama dela, sugiro vocês assistirem também. Mas lá no perfil dela, ela mostra como ela fez tudo dessa casa. É uma casa alugada, mas ela transformou essa casa, que são paredes, em um verdadeiro lar. Quero começar então com a sala de estar, e eu trouxe aqui então a sala de estar da Dani, exatamente com ela, o doguinho dela aqui, super fofos. E este painel ripado que vocês podem ver aí já estava na casa. Então ela manteve, né? Ela falou que mais pra frente ela vai pensar em mudar um pouco, que ela achou que ficou um pouco escuro, mas eu gostei que vocês já podem perceber que ali ela observou a madeira que já tinha na casa e ela manteve o tom da madeira para trazer os móveis dela. Então o rack tem uma madeira super parecida, a mesinha de centro, o puff com a madeirinha do pé. A Dani, ela usa muitas texturas e muitas estampas também, principalmente xadrez. Por isso que a gente remete um pouco ao estilo mais farmhouse, esse estilo campestre, mas ele também traz um toque mais moderno, o que traz essa decoração um pouco mais pro boho também. Aqui uma vista para vocês verem da sala de estar dela, então, com esse rack. Eu gostei muito do quadrinho que ela colocou ali, que na verdade ela colocou para poder disfarçar o buraquinho que tinha, que o antigo dono colocou uma TV. Porém, gente, eu achei que ele deu charme para essa parede, que como a TV dela não está na parede, acontece que a gente sente que a parede para cima fica um pouco vazia, mesmo tendo um revestimento. E esse quadrinho, exatamente aqui, quebrou um pouco disso, né? Então, às vezes eu dou a dica para vocês de colocar uma prateleira ali na parte de cima. Se você tiver um pé direito muito alto, a TV ela for ficar apoiada no rack, né? E aqui ela colocou o quadrinho, ficou muito legal. Então, fica uma dica para vocês também, que dá para fazer um preenchimento aí dessa parede com quadrinhos também.
E ali ela colocou um outro quadro que ela mesma fez, que tem uma frase super importante para a família dela, que diz: toda história tem começo, medo e fim. Eu achei super legal e ela contou um pouco disso quando ela foi fazer esse quadrinho. Um outro ângulo para vocês verem com o tapete aqui. Esse tapete ficou muito legal. Ela também mostrou uma opção com um tapete redondo aqui na sala de estar dela. Ficou muito legal. Vocês podem ver que ela tem a poltrona xadrez, ela trouxe mantas e almofadas no xadrez, ela traz várias estampas. E eu sempre falo para vocês tomarem cuidado com estampas, porque precisa saber combinar. Isso é uma coisa que a Dani sabe fazer. Ela sabe fazer a combinação das estampas. Então eu sempre digo aqui para vocês que uma dica não é uma regra, porque muitas pessoas não têm o conhecimento de fazer combinação de estampas e outras pessoas têm. Então, se você não tem muito conhecimento, a dica é você optar por mais coisas lisas do que estampadas. Agora, se você sabe fazer combinações de estampas, você pode usar tranquilamente as estampas na sua casa. A Dani também tinha mostrado aí um antes e depois da cortina, e que eu vou trazer um antes de quando ela chegou na casa, como estava, e depois as mudanças que ela foi fazendo e como a casa dela ficou muito mais aconchegante. Então aqui é a sala, a mesinha de centro, como eu falei, a madeira inclusive combina super bem com a lateral do sofá dela, que tem um courino, e esse couro combina com o tom da madeira. Isso é muito legal de fazer uma combinação também. A cortina indo do teto ao chão, mas nem sempre foi assim. Esse aqui é o antes para vocês verem. Então, como eu falei, já tinha esse painel, ela trouxe o sofá dela e aqui tinha cortininha curta. Olha a diferença da cortina do teto ao chão para essa cortininha curta, gente. Como ela quebra o ambiente, né? Então a Dani também tinha colocado uma cortina que era um pouco maior, ia até o chão, mas não ia até o teto, e a cor era um cinza mais escuro. Isso também dava uma quebrada na parede dela, que era branca. Então ela trouxe essa cortina do teto ao chão branca também, o que deu mais amplitude para o ambiente, né? Não quebrou a parede. Um outro ângulo aqui para vocês verem o sofá dela, as almofadas coloridas. E na paredinha ali, que fica entre a cozinha e a escada para subir para o andar de cima, ela fez essa parede de prateleiras. Eu gosto muito de parede de prateleiras, já trouxe algumas dicas aqui para vocês, mas muita gente tem o medo de trazer uma prateleira e ficar muito grande, né? Então a dica é vocês trazerem talvez essas prateleiras de quadros, que são bem fininhas, e vocês podem trazer várias decorações. O que eu gosto daqui também é que as prateleiras têm tamanhos diferentes. Então ela aproveita o final ali, coloca um quadro um pouco maior para preencher. Ela tem decorações altas, médias, então dá para ela trazer um equilíbrio de não trazer tudo do mesmo tamanho, ou tudo muito pequeno, ou tudo muito grande, as coisas não terem um equilíbrio de tamanho ali. As decorações vindo mais pro farmhouse, então como eu falei para vocês que ela tem esse toque de decoração, ficou muito charmoso. E agora nós vamos conhecer um pouco da sala de jantar, que ficou lindíssima, gente. Olha só que coisa mais linda. Ela trouxe esse tapete redondo que delimitou esse espaço da sala de jantar. Eu gosto muito disso. E eu gosto dele ser redondo acompanhando a mesa também. Ah, Carol, eu queria muito fazer um canto alemão. Aqui é um canto alemão. Ela colocou um sofazinho na moradeira. Você pode fazer um canto alemão dessa forma aí na sua casa também. Não precisa ser aquele sofazinho feito sob medida, mandar fazer numa tapeçaria. Você pode trazer um banco, ou você pode trazer um sofazinho pronto, que fica muito legal. E o que eu gosto aqui, que eu falei para vocês que ela traz esse toque boho, são peças um pouco mais vintage, e é principalmente essa mistura de móveis diferentes. Para quem faz parte da turma da decoração, eu falei um pouco sobre o estilo boho lá, e eu falo um pouco sobre essa mistura de móveis, que é muito usada no estilo boho, que principalmente é um estilo que tem muitos móveis garimpados, né? Então ele traz essa sensação um pouco mais vintage. Eu amo pratos na parede. Eu acho que fica muito charmoso, traz muita personalidade, e vocês sempre me pedem inspirações. Essa aqui é uma grande inspiração para vocês. Tem bastidor, tem pratinho, também tem mini cachepô de parede, que vocês podem fazer uma mistura, colocar espelhos redondos ali também, trazer outros tipos de decoração. Então vocês podem fazer uma parede de pratos
juntamente com outras decorações. Ela também traz um pouco de palha através do pendente ali e várias outras coisinhas na casa dela. Um pouquinho dessa sala de jantar à noite, olha o abajur de chão e o pendente com a luz quente, como fica aconchegante por aqui, né? Nossa, ficou muito lindo. Aqui em casa, gente, à noite eu uso só essas luzes mais baixas, pendentes, abajures, luzes em geral eu deixo tudo apagado, que eu já vou criando um momento ali para dormir também. E um outro ângulo aqui para vocês verem, tem um cantinho ali que é um carrinho. Então parece um cantinho sala de estar aqui também, e caso você queira, você também pode fazer uma parede de pratos na sua sala de estar. Mais de perto, o carrinho ali ao lado, eu gostei bastante. Eu sempre dou a dica de ser um carrinho bar, um carrinho de café, um carrinho de chá, mas pode ser apenas um carrinho decorativo. Então, poderia ser uma mesinha lateral e poderia ser um carrinho também que fica muito legal, né? Gostei também da madeira estar combinando, madeira da cadeira, madeira do carrinho. Aqui tem uma decoração de Natal também, né? Eu peguei algumas decorações aí na época do Natal para vocês verem. E tudo se combinando com as estampas estão se combinando ali também. Eu achei assim, muito carinha de casa com cara de casa. Lá na turma da decoração, nós temos alguns vídeos sobre estilos de decoração. E agora nesse ano de 2025 eu vou trazer mais vídeos, porque entraram vários outros estilos de decoração mais em alta. Quero me aprofundar um pouco melhor neles e também ensinar vocês a decorar nesses estilos, a escolher as paletas de cores também. Nós temos vários outros benefícios também, como cupom de desconto na nossa lojinha de decoração Cachadinhos. Você pode fazer o seu quiz para descobrir o seu estilo de decoração ou mais próximo dele também. E temos vários materiais guias para vocês. Então, se você ainda não é assinante da Turma da Decoração, é apenas R$19,99 por mês para você aprender muita coisa. E se você quiser, pode assinar um mês, assistir tudo que tem por lá, cancelar no mês seguinte. Aqui a gente não tem nenhuma taxa de cancelamento, a gente não obriga você a assinar por tanto tempo ou pagar um valor absurdo, às vezes, por um curso que às vezes você não conhece, não sabe se vai te ajudar também. Então você pode fazer esse período de teste aí por um mês por apenas R$19,99 e se você gostar, você pode continuar assinando. Agora, conhecendo um pouco da cozinha, a cozinha também tem um pouco de ripado. Eu não sei se já tinha esse ripado no balcão ou se ela aproveitou para complementar. Eu não encontrei nada falando sobre isso, mas eu achei que ficou legal porque fez a ligação da sala de estar com a cozinha. Ela trouxe essas duas banquetas com uma madeira bem próxima e também combinando com a cadeira que ela tem ali na sala de jantar, que é a cadeira Catrina. Então essas são as banquetas Catrina, né? E fica legal que a gente faz essa ligação tanto do estilo de móveis quanto da cor da madeira também. A cozinha planejada da casa, que é alugada, mas ela traz o toque dela por aqui. Então eu sempre falo isso para vocês. Mesmo que a casa seja alugada, traga um pouco da sua vida, do seu estilo para essa casa, para que ela se torne um lar, senão ela só é uma estrutura para você morar dentro. Então aqui mais um ângulo para vocês verem. Ela fez ali prateleiras ao lado do balcão. E eu amei esse suporte aqui do lado do balcão com decorações. Tem pano de prato, tem uma tábua pendurada, tem o cestinho. Eu tô amando essas decorações de cestinhos assim pendurados. O pessoal usa bastante no farmhouse e eu acho que fica super legal nesses estilos que traz um toque um pouco mais vintage ou um toque um pouco mais rústico também. E eu gosto muito quando coloca essas prateleiras ao lado do balcão, que sempre fica faltando alguma coisa naquela parede, né? Mais de perto para vocês verem, ela também colocou ali um relógio e as madeiras todas combinando, gente. Eu tô amando isso, porque é difícil quando a gente não faz móveis planejados para combinar todas as madeiras dessa forma. Então, você precisa ter ali um bom olhar toda vez que você for comprar qualquer coisa que seja um amadeirado, para ver se aquilo combina com o que você já tem em casa. E eu gostei bastante também que ela fez a prateleira ali acima da portinha que vai para a lavanderia e colocou umas plantas, porque aí ela preencheu bem essa parede sem precisar fazer obra, sem precisar trazer coisas muito pesadas para decoração. Mostrando um pequeno cantinho que tem spoiler de outro que vai ser o próximo ambiente, mas esse é o corredorzinho que ela tem aqui, que ficou muito fofo. Tem um aparador, o espelho
E tem algumas decorações de Natal que ela colocou aqui. Como eu falei, eu peguei algumas decorações mais recentes dela aí, que estavam decoradas de Natal, que eu achei muito fofo. O pinheiro, eu tava doida pra comprar um pinheiro natural, gente, no mercado, mas nessa época fica R$100 um pinheirinho desse tamanho, né? E vocês já tiveram ali um spoiler do lavabo dela, do banheiro dela por aqui. Então vamos conhecer mais de perto o banheiro dela. Esse banheiro ele era todo branco, sem graça. E ela trouxe esse papel de parede florido, o espelho oval, que traz esse toque mais vintage, né, no estilo da moldura desse espelho. Eu amei o vasinho com flores. Então, muitas vezes, aquela decoração da casa alugada, ela é bem básica, né? Eles fazem bem básico para ser mais fácil de você combinar. E olha só a forma como ela trouxe a personalidade dela, através de um papel de parede florido, que combina com a decoração dela, combina com o estilo dela. E você pode fazer isso também depois, você precisar devolver esse móvel, é muito mais fácil de você tirar. E muita gente fica presa achando que só vai conseguir deixar a casa sua cara se fizer uma reforma. E não precisa de reforma. A forma mais simples que você fizer, trazendo o seu estilo de decoração e trazendo a sua paleta de cores, já transforma o ambiente. Mais um ângulo desse lavabo fofíssimo. Então, o lavabo todo nesse papel de parede, amarelinho com margaridas. Gente, eu adoro essa estampa. Eu acho ela tão fofa, tão carinhosa. Acho que para um lençol ficaria tão bonito também. Eu gostei muito de como ficou leve. Não ficou uma coisa pesada, porque ela não precisou lotar de outras coisas dentro desse lavabo, só papel de parede foi suficiente para trazer a personalidade dela. Antes da gente ir para o próximo ambiente, se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E às terças e quintas-feiras nós temos o nosso programa ao vivo, que fala um pouco sobre decoração, sobre a vida, sobre tudo, né? A gente conversa e é muito legal. Então eu espero ver vocês por lá. E aproveitando, não esqueçam de deixar um like, né, um curtir nesse vídeo. Se você puder hypar esse vídeo também, ajuda muito o nosso canal e o YouTube a entregar um pouco mais agora no início do ano, que a entrega não é tão boa. Então ajuda o nosso canal a continuar sendo entregue para as outras pessoas. E vocês viram que tinha uma lavanderia ali ao lado da cozinha. E é claro que ela não ia deixar de decorar a lavanderia, né? Tudo ali feito a 4 mãos, tudo de uma forma muito carinhosa. Então aqui a lavanderia, ela já tinha também os móveis, ela trouxe a máquina e ela trouxe o toque dela aqui. Então, as cestinhas, as plantas em cima da máquina. Eu amei esse móvel. Nossa, muito legal esse móvel. Uma pena que a minha lavanderia, gente, é muito, muito, muito fina. Se eu colocar qualquer coisa ali, eu não entro na lavanderia. Mas eu achei muito legal, que deixam as coisas bem discretinhas por ali e preencheu super bem também. E um outro ângulo, mostrando ali acima do tanque, ela colocou esse cabideiro também como cesto e as flores secas. Então vocês já podem usar como inspiração se vocês quiserem esse toque um pouco mais vintage, ou se você vai trazer sua decoração mais pro farmhouse também. E agora, por último, nós vamos conhecer um pouco do quarto dela, que foi onde nós conhecemos o perfil dela, que ela fez essa cabeceira que ficou muito legal. Então eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo do sábado para verem como que ela fez essa cabeceira. Mas começando aí já com essa porta de entrada e esse chaveirinho de coração escrito amor. Então contém muito amor nessa casa e eu achei muito fofo isso. Então mostrando o quarto mais de perto para vocês. A cabeceira que ela fez ficou muito legal. Então essa cabeceira ela trouxe ali uma madeira, pendurou ali na parede, né, no shiplap, e colocou esses travesseirões bem fofos. Ela trouxe essa parede de shiplap, que traz esse toque um pouco mais americano, né, do farmhouse também. Os quadrinhos apoiados eu achei muito legal. Eu achei até melhor do que se tivesse pendurado na parede, porque pelo tamanho dele, se tivesse pendurado na parede, talvez a gente sentiria falta de mais alguma coisa. Mas deles estarem encostados, eu já sinto que eles são as decorações suficientes dessa parede. A roupa de cama super fofa, trazendo o toque, o florido, como eu falei para vocês, da decoração dela. Eu também dei essa dica no vídeo de sábado. A cadeira Katrina também, o mesmo modelo lá da sala de jantar, porém aqui na madeira, que é a mesma madeira das banquetas, então ela traz esse toque para o quarto dela também, mas a cadeira ela não tá perdida ali. Ela é uma cadeira para conforto, ela traz uma manta,
uma almofadinha, a almofada de crochê ali, como vocês podem ver, que é um artesanato que combina super bem com o estilo de decoração dela. Então, se você tem uma cadeira aí perdida na sua casa, que não faz parte do seu estilo de decoração ou paleta de cores, você pode fazer dessa forma, colocar uma manta, uma almofada que combina com o seu estilo e continuar usando essa cadeira também. Um outro ângulo do quarto dela é essa paredinha da frente que ela colocou a TV com a moldura branca. Eu achei muito legal, gente. Não sei dizer se é uma TV, se é um monitor e ela tá usando como TV, mas é difícil de ver TV com a moldura branca, né? A prateleira na parte de cima trazendo mais um toque para não ficar só a TVzinha perdida por ali. Eu amei a decoração que ela colocou na prateleira e eu amei o azul ali do fundo. Gente, que azul lindo! Lindo, lindo, lindo. E o quarto dela tem uma cortina xadrez que eu amei. Combinou muito bem as cores que ela trouxe, o estilo da casa também. E, novamente, como eu disse para vocês lá no início, uma casa feita a 4 mãos, com muito carinho, e eu espero que vocês possam ir lá no perfil dela para conhecer um pouco mais da história dela também. E nós ficamos com o nosso vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.